Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha leitura de Cemitério de Animais do Stephen King. Essa edição aqui é de Portugal e eles escreveram, deixaram o título como Cemitério, né? Porque na história a placa do Cemitério de Animais está escrito realmente errado, né? E eu fiquei, nossa, cemitério? Será que é assim mesmo? Então, se alguém por acaso reparar, né, na escrita diferente, é por causa disso. Bom, quem me acompanha por aqui já deve saber que eu gosto de Stephen King. Eu não li muitos livros dele, mas já li alguns. E eu tenho o objetivo de ler as principais obras, aquelas que são mais icônicas. Só que eu comecei a ler por obras que eu encontrei mais barato, porque geralmente os livros dele são meio carinhos do Brasil. Então eu comecei a ler obras mais secundárias. Então eu li Revival, li Joyland, que não são tão conhecidas, né? Li Se Tem Sangue recentemente, na MLI, que tá aqui nos cards, caso você queira assistir o vlog em que eu compartilho um pouco como foi a minha leitura na Maratona Literária de Inverno. E o único livro icônico que eu li dele até então, né, até antes desse aqui, foi It a Coisa. Eu acho que eu não fiz vídeo pro canal, mas se eu fiz ou se eu comentei em algum vídeo, eu também vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, entre essa lista dessas obras principais e mais icônicas, eu queria ler, além de It a Coisa, O Cemitério de Animais. Quero ler ainda Carrie, a Estranha. Quero ler Misery. Quero ler também Salem, mas parece que às vezes tem outro título. No Brasil até tinha Dança da Morte, mas é bem grossinho, então não consegui trazer, mas quero ler também. E claro, o grande clássico Iluminado. Então essas são as principais obras. Espero num futuro breve trazer elas aqui para vocês no canal. Mas vamos falar de Cemitério de Animais. Outra coisa que também fez eu querer ler esse livro é porque eu vi em algum momento na TV, na minha infância e adolescência, o filme da década de 80, que é a adaptação do Cemitério. E eu fiquei com uma cena específica desse filme muito marcada na minha cabeça, foi muito chocante. E eu queria ler o livro para ver como é. E depois que eu terminei de ler o livro, eu assisti de novo tanto o filme da década de 80, quanto um remake que saiu não há muito tempo, acho que saiu em 2020, se eu não me engano, eu assisti também. Então, como eu disse, essa é uma edição portuguesa, ela é uma edição de bolso, né? Então ela não tem orelha, essa folha que é amarelada, mas é uma folha mais simplesinha. Mas eu gosto de ler nessas edições, são edições confortáveis, eu acho que combinam super com a leitura, porque é aquele livro que você dobra, né? Esse não dá pra dobrar tanto que ele fica meio grossinho. E como vocês também podem ver, fiz várias marcações de trechos muito legais desse livro. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar um médico, Lois Creed, que se muda para uma cidade do interior com a sua família, que é composta pela sua esposa, Rachel, e seus 2 filhos, uma menina e um menino. A menina é maiorzinha, o menino ainda é pequenininho, né? Uma criancinha assim, eu acho que ele tem uns 2, 3 anos. A menina se chama Ellie e o menino se chama Gage. Na verdade são apelidos, né? Mas é como eles são chamados na história. Então, o Lois, ele foi para essa cidade porque ele conseguiu um emprego como médico de um hospital universitário, mas não como médico professor, mas sim tipo um pequeno hospital que atendia, né, as necessidades dos alunos, né? Então tinha um médico, uma enfermeira e um auxiliar. E ele foi para lá justamente porque ele se sentia muito estressado, muito sobrecarregado de ser médico em um hospital de uma grande cidade, que tinha que lidar com demandas graves de saúde, né? Então, até no começo já apresenta que as principais demandas é lidar com os alunos embriagados, às vezes uma fratura de algum jogador de futebol, né? Eram demandas simples. E eles se mudam para uma linda casa, uma casa assim maravilhosa, e que pertencente a essa casa tem um grande terreno que se estende por vários quilômetros, né? Uma casa daqueles estilos bem clássicos americanos, só que na frente dessa casa passa uma autoestrada, e nessa autoestrada tem uma grande circulação de caminhões que passam a toda velocidade. Então, no primeiro capítulo, a gente acompanha justamente essa mudança. Eles têm um casal de idosos que moram na casa em frente, né, que recebem eles super bem, né, principalmente o esposo, que é o Crandall. O Crandall, ele recepciona eles, fala sobre a cidade, explica sobre a casa, o terreno. Inclusive é o Crandall que mostra esse cemitério de animais que fica na propriedade da casa, né, que é um cemitério onde as crianças iam lá enterrar seus animais de estimação.
Então é um pouco estranho. E ali a gente já vê que a Rachel, ela não lida bem com essa coisa de morte. Então ela detesta a ideia de ter um cemitério no terreno da casa dela. Ela não lida bem com a morte de forma alguma. Porque ela tinha uma irmã que faleceu quando elas ainda eram crianças. Então, desde então, ela tem meio que esse trauma em relação à morte. Bom, essa é a base da história, né? A gente vai acompanhar o desenrolar da história a partir desse ponto. Como eu disse, essas informações que eu dei para vocês, elas estão ali no primeiro capítulo, em que a gente tem a apresentação tanto dos personagens principais, que são esses que eu mencionei para vocês, quanto a ambientação, né? Dessa casa, essa autoestrada, esse cemitério de animais e essa cidade do interior. Mas não é um interior tão pequeno e isolado, porque nessa cidade interior tem uma grande universidade e isso acaba movimentando a cidade. Uma coisa que muita gente pensa é que todo livro do Stephen King é de terror. E não é. Tem livros dele que são mais de suspense. Sempre tem algum elemento sobrenatural nas histórias dele, né? Então, quem se assusta de qualquer coisinha, talvez se assuste. Eu diria que esse livro aqui, ele é muito mais de suspense, né, de você antever as coisas, de você ficar tenso, pensando no que vai acontecer, tentando buscar explicação para algumas coisas. Então ele é muito mais de suspense. Mas nesse caso desse livro aqui, tem partes que realmente são assustadoras, que dão medo, né, que eu diria que são partes de terror, são trechos de terror. E eu não sou uma pessoa que me assusto fácil, mas tiveram alguns trechos aqui que eu fiquei assustada. Para vocês terem noção, é porque It a Coisa é um livro muito maior. Mas assim, eu achei que It a Coisa, pronto, tem muito mais cenas tensas e de suspense, né? Que você fica realmente apreensivo, mas que dá medo, medo mesmo. Não tinha tantas. Eu consigo assim lembrar de umas 2 ou 3. Aqui não, aqui tinham algumas. E são cenas que, as cenas que dão medo, elas se prolongam muito por várias páginas. Então você fica assim muito... Mas eu acho que é uma leitura que vale a pena, tá? Até porque as situações que dão medo aqui, elas dão muito medo porque elas lidam com temáticas que em si já são assustadoras, né? Então, é um livro que você tem um médico que tem na profissão dele, como parte do exercício da profissão dele, lidar com a morte. E ele é casado com uma mulher que tem um trauma em relação à morte porque perdeu uma pessoa próxima quando ainda era muito jovem. Aí você tem um casal de idosos que tem o Crandall, a esposa dele, ela já está bem debilitada. Então eles já se deparam com a possibilidade de uma morte no futuro, muito breve. Então você tem também pessoas que são idosas que veem que a morte está se aproximando, né? Você tem crianças... Ah, sim, eles também têm um gato. Tá aqui o gato. Né? Você tem crianças que estão começando a vida e que não fazem ideia do que é a morte, do que é perder alguém, né? Do que é perder um ente querido. Mas que na história vão acabar se deparando com alguma coisa desse tipo, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas você vê que são pessoas de vários perfis, com várias características diferentes, mas que é uma coisa inevitável que todos nós vamos ter que lidar com a morte em algum momento. Então, para mim, essa é a grande temática do livro. A grande temática do livro não é o cemitério em si, ou o que pode haver de assustador, ou a explicação por trás do cemitério. A grande questão desse livro aqui é como a gente lida com a morte. Como a gente lida com o fato de perder alguém. E aí, como eu falei, cada um desses personagens vão lidar com a morte da sua maneira. Então, por exemplo, o Crandall, até por ele já ser idoso, ele, quando tem um momento que ele precisa realmente lidar com a morte, ele vai ter uma atitude muito mais conformada, mas não conformada no sentido ruim, mas um conformismo que vem da maturidade de entender que a morte faz parte da vida. Né? A Rachel, como eu falei, é pelo contrário, ela nega totalmente a morte, ela tem qualquer aversão a qualquer coisa que lembre a morte, né? Então é um medo assim irracional de qualquer coisa relacionada a isso. E a gente tem o nosso protagonista, né, que é o Louis Creed, que ele começa o livro com uma atitude muito cientificista, né? Tem um momento que a filha deles, a Ellie, quando conhece o cemitério de animais, começa a fazer perguntas sobre a morte. E a mãe fica
completamente perturbada, proíbe a menina de ir no cemitério de animais, acha horrível e tudo. E o Lois, ele vai explicar para a filha assim de uma maneira muito racional. Inclusive ele fala que tem pessoas que acreditam que existe algo depois da morte, mas que ele não acredita, que quando ela crescer ela pode escolher se ela acha que tem ou não, não sei o que, tipo um negócio assim super evoluído, maduro e cientificista. Só que ao longo da história a gente vai vendo uma transformação do Lois. E eu acho que esse é o maior tesouro dessa história aqui. É a construção do protagonista dessa história. Todos os personagens, eles são muito críveis, mas a construção do Lois Creed, ela é maravilhosa. E só por isso, esse livro com certeza vale a pena ser lido. Outra temática que acaba sendo tocada aqui é esse primeiro contato com a morte, né? Quando as crianças têm contato com a morte. Então, a maioria das pessoas adultas tendem a querer proteger as crianças, poupando ela dessa experiência. Eu não sei bem como é que é essa relação com quem é pai no Brasil, né? Porque a gente tem muito essa referência da cultura americana através dos livros e dos filmes, mas de, por exemplo, um animal de estimação da criança morrer e aí não contar para a criança que o animal morreu, dizer que ele foi morar numa fazenda, né, que ele foi embora, que ele está feliz, então querer poupar as crianças, né, ou quando alguém da família morre, às vezes um dos avós, um tio, mentir para a criança mesmo, dizendo que a pessoa viajou, que ela vai voltar. Mas pelo que eu observo assim no meu ciclo social, é bem diferente disso que a gente vê nos filmes e livros, né? Então aqui a gente tem o primeiro contato dessas crianças com a morte, com a perda, e a posição da criança em relação ao ente que faleceu, ela diz muito de como a criança vai lidar com aquilo, né? Então, se foi uma morte trágica, ou se foi uma morte por doença, se era alguém que a criança só conhecia, ou se era alguém que a criança realmente gostava, ou tinha um vínculo, tudo isso vai interferir, não só para a criança, né, mas para todos nós. Né? Uma coisa é a gente saber que um conhecido, que a gente só conhece de nome, faleceu, outra coisa é alguém da nossa família, uma coisa é alguém que já é idoso, morrer de uma doença, que já se prolonga, outra coisa é alguém morrer no acidente de uma maneira trágica, né? Cada forma que a gente perde alguém diz muito de como a gente também vai reagir e conseguir ou não superar aquela perda, né? Viver aquele luto. Tem uma coisa também que é importante mencionar sobre esse livro aqui, é que talvez tenha sido aqui que surgiu essa coisa de um cemitério indígena, uma terra amaldiçoada e tal. E eu sei que hoje em dia se há uma crítica em relação a isso, como se isso fosse uma forma de ter sempre uma visão negativa e obscura sobre culturas não brancas, mas eu particularmente vejo isso mais como uma culpa branca por tudo que, né, os brancos europeus fizeram, e aqui nesse contexto em relação aos povos indígenas, os povos nativos americanos. A gente sabe que eles tomaram muitas terras e eu não sei a fundo, né, sobre detalhes dessa relação entre os povos originários na América do Norte e as pessoas brancas da região. Mas tem alguma coisa que se tem notícia que principalmente há muita disputa em relação às terras. Eu acho que isso espelha muito o que a gente vive no Brasil. Claro que são realidades completamente diferentes, mas sempre se há um questionamento, né, sobre as terras que pertencem aos indígenas, se eles teriam realmente direito ou não, se deve tomar, se não se deve tomar, né? Então eu vejo muito essa relação de essas terras que foram tomadas serem amaldiçoadas e trazerem o mal. E aqui no livro é muito isso, assim, é porque os brancos não entendem o que habita aquelas terras, eles não conhecem aquelas terras, ou seja, eles não são donos, eles não têm o direito de estar ali. E por isso um grande mal cai sobre eles, né? Então é como se fosse assim, você conquistou aquilo através de algo mal, e esse mal vai voltar para você. Então eu enxergo muito mais como uma culpa branca que se expressa de uma maneira fantástica do que uma visão negativa sobre povos e culturas não brancas. Mas me diga aí nos comentários, né, quem lê o livro, o que é que acha. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, eu esbarrei nessa informação
Eu não sei se todo mundo conhece, acho que pelo menos da imagem conhece, talvez não conheça não, o Monte Rushmore, que é onde tem aquelas 4 cabeças de presidentes, né, americanos, é um ponto turístico bem importante lá dos Estados Unidos. E eu descobri que simplesmente aquela montanha era uma montanha sagrada para o povo que vivia ali naquela região, né? Eu não conheço tribos específicas dos povos americanos, né, dos povos originários da América do Norte, mas aquela montanha era uma montanha sagrada, que tinha importância religiosa. E aí simplesmente chegaram os brancos lá e disseram assim, é sagrado para vocês? Então beleza, vamos agora construir cabeça de presidente aqui e transformar isso num ponto turístico. Eu achei isso tão desrespeitoso. Como é que você pega algo que é sagrado para alguém e enfia um símbolo seu, né? Eu acho que, para vocês terem noção, né, eu acho que para transpor assim para uma realidade que é brasileiro entenda, é como eu pegar uma igreja, né, que é um lugar sagrado para os cristãos, sei lá, a sua igreja que você frequenta, e eu dizer, vou transformar isso aqui numa loja, numa boutique. Então vou tirar aqui, vou colocar um monte de roupa, vou vender. Óbvio que quem é daqui tem aquela crença vai se sentir desrespeitado, né? E foi interessante que essa informação eu acabei esbarrando ela na internet um pouco depois de ter lido o livro, né? E aí ficou mais compreensível ainda para mim o quão grave às vezes essas atitudes colonizadoras, né? E quanto elas são desrespeitosas com as crenças, com a cultura e com o povo que já estava ali naquele lugar. E só para fechar e reforçar o quanto, para mim, o mais incrível desse livro, embora ele tenha todos esses pontos interessantes que permitam a gente refletir, principalmente da nossa relação com a morte, como eu falei, para mim, a construção do personagem principal, Lois Creed, ela é assim, maravilhosa, porque a gente vê todo o processo de transformação, que não é repentino, como esse processo vai sendo construído, né? Como ele passa de uma pessoa completamente cientificista, incrédula, para depois alguém que vai assumindo certas convicções que o vão deixando confiante, até finalmente ele se tornar uma pessoa desesperada, né? Então esse processo de mudança do personagem principal, ela não é repentina, mas ela é sutil e vai acontecendo aos olhos do leitor, né? Então é muito rico, assim, à medida que as coisas iam acontecendo, eu ficava assim, nossa, por isso que eu gosto de Stephen King. É um personagem, assim, muito bem construído. E como uma pessoa pode chegar a fazer algo que ela abomina, né? Tem aquelas coisas que a gente diz assim, nossa, isso eu jamais vou fazer. E abomino quem faça, né? Então, quantas coisas, e principalmente à medida que você vai envelhecendo e vai tendo uma experiência de vida, às vezes você diz assim, eu jamais vou fazer isso. E de repente você se vê na situação de fazer ou de viver aquilo. E eu não tô falando, às vezes, de coisas simples e banais, tipo, eu jamais vou comer azeitona. E aí um dia você come azeitona, né? É coisas realmente mais relacionadas às suas crenças, ao seu caráter, né? Como tem coisas que depois de vários acontecimentos na nossa vida, de várias experiências, né? De quando a gente se sente diante de várias tragédias e coisas ruins que a gente passa na vida, se sente impelido, né? E vai se encontrando em desespero ao ponto de chegar a fazer coisas que a gente em outro momento da nossa vida abominaria. E que isso não é repetindo, isso não é uma coisa que é uma decisão que a gente toma num instante de desespero. É algo que a gente vai alimentando, que a gente vai cultivando, vai dando um passo de cada vez até finalmente dar o passo definitivo. Então a gente tem várias chances, quando a gente faz algo muito errado, a gente tem várias chances de voltar atrás, de não fazer aquilo. Mas a gente acaba, né, muitas vezes, quando a gente realmente faz, né, escolhendo sempre seguir em frente, né? Eu sei que eu tô comentando meio em aberto e tal, mas quem lê o livro tá entendendo. E quem não lê o livro, né, não teve sua experiência estragada, vá ler, porque aí você vai entender melhor ainda. Então, se eu recomendo esse livro? Sim, recomendo esse livro, mas realmente, como eu falei, eu coloco a observação de que tem alguns trechos que podem ser assustadores. Então, se você não lida bem com livros que tenham cenas que possam lhe assustar, talvez essa não seja a melhor leitura para você. Mas, como eu disse, é um livro que vale a pena. Talvez, se você queira entrar mais nesse mundo de livros de suspense, né, de terror, seja legal você ler algumas coisas antes mais leve nesse gênero de livro,
e aí depois partir para esse aqui. Eu acho que eu tenho uma resenha de Joyland. Se eu tiver, eu coloco aqui também no card para você conferir. Talvez seja um bom início, né? Uma boa introdução. E aí depois você vem para essa leitura aqui. A nota que eu dou para este livro aqui é 5 gatinhos, né? O critério vai ser 5 gatinhos, porque a gente tem um gatinho da família aqui. Então, 5 de 5, inclusive favoritado, viu? Gostei muito desse livro aqui, como eu disse, principalmente pela construção de personagem, do personagem principal. Eu quero saber de vocês aí nos comentários. Tem uma questão que fica rondando aqui o livro, que é se a morte é algo natural ou não. Claro que partindo de uma visão cristã, e tem até algumas citações aqui, né? Tem hora que tem algumas pessoas, alguns personagens têm religião, então aparece também nessa visão religiosa, aparece a visão mais científica. Se a morte é algo natural ou não, né? Se é algo que era para existir, para ser encarado com naturalidade, como fazendo parte da existência tanto quanto a vida, ou se ela é algo realmente estranho e anormal com o qual a gente tem que lidar e encarar como natural porque é uma coisa recorrente. E para finalizar, estou com o meu livro aberto aqui, eu vou ler uma citação para vocês do livro, para vocês sentirem um pouquinho da história e também da escrita do Stephen King. Lembrando que a minha tradução é daqui de Portugal, tá? É provavelmente errada a crença de que existe algum limite para o horror que o espírito humano pode sentir. Parece, pelo contrário, que o efeito aumenta na proporção das trevas que se formam. Por mais relutância que haja em admiti-lo, o espírito humano tende, em muitos aspectos, a apoiar a ideia de que, quando o pesadelo aumenta, o horror propaga o horror. Um negativismo ocasional atrai outro, muitas vezes mais do que um, até que, por fim, as trevas parecem cobrir tudo. E a questão mais aterrorizadora pode consistir em saber até que ponto o espírito humano consegue aguentar uma situação de horror e manter uma sanidade alerta e objetiva. Torna-se inútil sublinhar a existência do absurdo nesses acontecimentos. A certa altura, tudo começa a ser bastante divertido. Pode ser esse o ponto em que a sanidade começa a perseverar-se ou a ceder e a cair por terra. Aquele ponto em que o sentido de humor de cada um começa a marcar presença. Então, até que ponto a gente suporta algo extremamente difícil, doloroso, né? Terrível, horroroso. Então é isso, gente. Não se esqueçam de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Boas leituras para vocês, um beijo e até a próxima. Tchau!